Antes de se tornar a linguista que muita gente acompanha nas redes, a Jana já teve outros nomes. Ou melhor, variações do mesmo nome. O primeiro foi escolhido pela família, Janaísa, uma fusão entre Isabel e Janaína, nome que carrega um pouco da mãe e da irmã. O segundo, Cida, foi um apelido que veio supostamente por ser Aparecida. Mas e hoje? Depois de tantas versões, quem é a Jana que senta aqui com a gente? Isso diz alguma coisa? A mim sim. Eu sou a Larissa Lima, escritora, psicóloga e psicanalista, e esse é o episódio Jana Viscardi, por Jana Viscardi. Bem-vinda, Jana! Não, sério, obrigada. Eu já achei ótimo esse começo, porque realmente ela pegou fundo a minha história para falar Da da Cida! Cida. Eu adorei isso. Eu não sei se é normal, né, as pessoas se chamarem de Cida, pessoas que supostamente são aparecidas, mas eu achei tão legal. Aparecida, Cida. Cida. Não, e é uma coisa de escola, né? Hoje em dia ninguém me chama de Cida. Quer dizer, eu tenho um amigo de escola que eu quase não encontro, mas hoje é mais raro. Mas a última vez que eu encontrei com ele deve ter sido 2017, assim, sem querer. A gente se viu numa cafeteria aqui em São Paulo. Ele falou: Pô, Cida, você aqui, que legal te ver, Cidinha. E me chamou assim. Gente, que legal! Eu Mas é achei um muito apelido da original. infância, assim. E aí eu tinha um colega que era o Cido. Então a gente era o casal aparecido, sabe? Como assim, ele quer aparecer, eu quero aparecer. A gente era o casal dos Cidos. O casal Cidos, eu adorei! E assim, eu Oh, fui pesquisar sobre você, eu achei tão legal essa coisa, assim, dos nomes, por isso que eu até coloquei isso na introdução, que eu sim, achei legal que você tem uma história com os nomes, tipo, é, essa junção, né, da sua mãe com da sua irmã. sim, Isso é muito legal. Você disse que é, ficou uma semana sem nome, né? é isso. É o que dizem meus pais, e hoje minha mãe, né, que meu pai é falecido, que eu passei alguns dias sem nome, parece que uma semana mesmo, porque eles não conseguiam se decidir. Pelo meu nome. Parece que eles tinham feito uma lista, tinha algumas possibilidades. Eu não sei se Isabela, se não me falha a memória, era uma dessas possibilidades. Mas ao fim e ao cabo, eles decidiram misturar o nome da minha irmã com o nome da minha mãe, né? Minha mãe é Isabel, a minha irmã é Janaína. E é engraçado, porque existem outras Janaísas no mundo, né? Ontem mesmo, curiosamente, eu recebi um e-mail de uma universidade americana, porque eles estavam mandando para uma Janaísa. Janaísa Walker. Nem sei como é que diz isso em inglês. Janaísa. Nem sei como é que chegaram ao nome dela em inglês, assim. Porque achavam que era a tal Janaísa americana. E aí eu falei, desculpem, eu sou Janaísa sim, mas uma Janaísa do Brasileira. Brasil. Eu acho que é uma outra coisa, uma outra pessoa. Vocês erraram o Que e-mail. Porque legal. o meu e-mail no Google é janaísa@gmail.com. Cara, isso é muito privilégio, entendeu? Você ser tão original a ponto de ter o seu nome, @gmail.com. É, total, Isso é enfim. muito legal. É O meu isso. marido, ele se chama Jenison. Uhum. E ele também. Ele tem jenison@gmail.com. Isso eu acho muito chique. É chique, gente. Não precisa colocar 3798, sabe? O nome, Larissa3798, @gmail.com, entendeu? É Eu um nome nunca tive uma original. colega homônima, assim, nunca tive. Tanto que isso só foi aparecer, assim, só fui conhecer outras Janaísas com o advento da internet. Com o fato de ter um monte de gente nas redes sociais. Sim. Então, tem gente que me segue que chama Janaíse ou Janaísa. E aí eu acho até engraçado, porque às vezes a pessoa me escreve, como eu nunca tive colegas do mesmo nome, é diferente, chama Maria, sei lá, as minhas duas avós chamavam Maria, sabe? Então, Então, nome é um comum, pouco né? diferente. Então, eu acho engraçado hoje, porque eu trombo aí pelas redes com várias Janaísas. Se você conhece uma Janaísa, deixa aqui um beijo Deixa pra aí ela. comentário. Não, e assim, você conhece várias Janaísas, mas você foi a Janaísa dos primórdios que tem o @gmail.com, entendeu? Não, totalmente. Isso é tipo, você abriu caminho para as outras Janaísas. Exato, eu tô aqui, eu tava aqui desde quando tudo era mato. Isso, tipo isso. Mas veja, adorei a saída que os seus pais tiveram, né? Do tipo, não sei como vai ser o nome dela, tô confuso aqui, já sei, vamos fazer uma junção. Vamos fazer Isso. uma junção da mãe e da irmã, né? Sua mãe, que é a Isabel, da sua irmã, que é Janaína. E aí Sim. saiu a Janaísa. É. E eu queria te perguntar, assim, de pronto, como que você acha que seria uma junção de um nome seu hoje com coisas que é meio que da tua personalidade? Porque isso explodiu minha cabeça, essa coisa de você juntar uma coisa na outra. Eu fiquei Sim. pensando, se eu juntasse duas coisas
da minha vida, eu ia juntar, sei lá, Café com Ansiedade, ia ser Cafeidade. Esse ia ser meu nome, entendeu? Esse ia ser o meu nome, Cafeidade ou Cafeidade. Cafeidade. Acho que depende da fase, né? Da vida. Então, por exemplo, eu tô numa fase de muitas preocupações. Mas eu, ao mesmo tempo, as pessoas me dizem que eu sou uma pessoa engraçada. Talvez não tanto nos últimos tempos, mas que eu sou uma pessoa engraçada. Então, seria engração, preocup, preudada. Eu não sei. Preudada é preocupada com engraçada. Isso. Eu sou Preoçada. engraçada enquanto eu estou sendo preocupada. Isso, a gente vai tentando, né, gente? Isso. Mas tem aquele meme, né? Eu tenho certeza que eu só não enlouqueci até hoje porque eu acho tudo muito engraçado. É um ótimo meme, eu adoro esse, entendeu? Acho que é um pouco assim. Né? Mas é engraçado porque em alguns lugares ou regiões é muito comum essa mistura de nomes, né? Entre familiares para fazer o nome de alguém, assim. Entre os meus amigos isso não era uma realidade, né? Mas isso é relativamente comum em diferentes partes, assim, do Brasil, né? Mas, enfim. Pra mim foi incomum, assim, eu achei muito original e genial, sabe? Eu achei até muito bonito simbolicamente, assim, né? Que são duas Isso eu acho muito legal. mulheres. Eu achei Duas muito mulheres, legal. a minha mãe, a minha irmã, né? Minha irmã mais velha, nós somos só duas irmãs. Então tem sempre um pedacinho de mim, delas em mim, né? Uhum. Assim. E é engraçado. Eu e minha irmã, a gente é bem. A gente tem a voz muito parecida. E quando a gente morava na mesma cidade, a gente é de Votuporanga, no interior de São Paulo. E enquanto a gente morou na mesma cidade, nós fomos Ina e Isa, para ter uma diferenciação entre os nossos nomes. Meu pai sempre me chamou de Isa, minha mãe sempre me chamou de Isa, minha irmã também. Quando eu saí de casa, com 17 anos, eu sou então do interior de São Paulo e eu fui estudar numa universidade também no interior de São Paulo. Então a prática costuma ser pegar a primeira parte do nome, né? E não o fim do nome, nessa região pelo menos. Então eu virei Jana. Jana. E a minha irmã, entre amigas, também virou Jana. Então, as duas são Jana hoje. Então, por exemplo, eu sou Jana Viscardi na internet, foi uma escolha que eu acabei fazendo pelo meio do caminho, porque ao longo da minha fase adulta eu virei Jana, né? O meu apelido virou Jana. Então, eu sou na internet Jana Viscardi, mas a minha mãe me chama de Isa. As pessoas que conhecem a minha mãe, e mesmo hoje, já na fase adulta, vão me chamar de Isa. Eu tenho amigas de infância que me chamam de Isa, e algumas amigas da fase adulta, porque conhecem a família e conhecem a minha irmã, também me chamam de Isa. É engraçado isso, assim, porque a gente realmente vai. Os lugares para onde a gente vai vão um pouco transformando, né? Seu nome. O nome, como é que a gente é carinhosamente chamada, porque como na minha cidade eu estava afiliada, digamos assim, à minha irmã, eu sou a irmã mais nova, enquanto a gente estudou em escola pública, a gente estudava na mesma escola, então tinha essa diferença entre as duas, né? Sim. Que era o Isa e a Ina. A gente tem a voz muito parecida, então nos primórdios, eu sou uma mulher de 44 anos, você que nos ouve talvez não tenha vivido isso, em que a gente tinha um telefone fixo. Um telefone fixo. Não existia celular, né? Sim. Eu só fui ter celular em 2001, viu, gente? Faz 24 anos, mas isso pra mim, sei lá, não é tanto tempo assim. Era no começo do celular, né? Muito no começo, eu tinha para situações muito, muito, muito específicas o uso do celular. Então, antes disso era o fixo. Então, na casa da minha mãe, quando eu ou a minha irmã atendíamos o telefone, muitas vezes achavam que as pessoas se confundiam, porque a gente tem a voz parecida. Sim. Então, tem a voz parecida, o nome é parecido, enfim, é a vida. Mas não somos gêmeas, tem 3 anos de diferença entre nós. São irmãs, né? É. Mas é muito legal toda essa carga simbólica, assim, que vem um pouco da tua mãe e um pouco da tua irmã. E você sabia disso desde quando você era criança? Como que foi crescer sabendo disso, assim, dessa junção de nomes? Ou isso só ficou mais nítido quando você foi crescendo? Eu passei a fazer graça disso mais adulta, né? Com a coisa de eu perguntar pra minha mãe, eu fiquei uma semana sem nome, você me chamava de quê? E aí eu brincava com a minha mãe com isso, sabe? Ela, ai, filha, deixa isso pra lá, porque eu sempre fui muito palhaça, assim, muito de Ela te brincar. chamava de filha, será? Sei, Filha. sabe? Eu tenho a menor ideia de como é que eles me chamavam, assim. A bebê, a criança, né? Mas eu só fui, eu acho, né? Na minha memória, eu só fui fazer mais graça com isso depois de mais velha, tanto que eu não me lembro tanto de fazer graça com isso com meu pai, né? Meu pai faleceu, eu tinha 20 anos. Então, eu não consigo me lembrar. Não, 21 anos eu tinha. De eu fazer tanta graça com isso com ele. Acho que eu fui fazer já mais velha, assim. Mas eu sabia, né? Como era Janaísa,
é uma coisa que me acompanha, de explicar para as pessoas, né? Ah, é um pedaço da minha mãe, um pedaço da minha irmã. É, e eu passei a fazer uma piada depois de adulta. Uma piada que não tem tanta graça, assim, mas que eram 3 perguntas. Qual o seu nome? Janaísa. É Jana o quê? Que é sempre isso, né? Jana o quê? Uhum. Janaína. Todo mundo me chama de Janaína. Recebo e-mail com Janaína, é sempre isso. E aí, às vezes, eu quero reforçar o Janaísa, fica pior, porque aí me chamam de Janaísa. Ai, meu Aí as Deus. pessoas não conseguem entender qual é o meu nome. Semana passada, eu não sei onde é que eu tava, que a pessoa tava insistindo em me chamar de Janaíssa. Janaíssa? É E aí só eu falava, um não, é S. Janaísa. Não, Janaíssa. E a pessoa tava insistindo, sabe? Aí depois tem a pergunta da cidade. Minha cidade é Votuporanga. Muitas vezes as pessoas confundem com Votorantim. Aí também tem essa confusão. E depois pergunta, você estudou o quê? Linguística. É o quê? Que ninguém sabe o que é linguística. Então eu falo que são 3 perguntas que me fazem, em que as respostas são sempre assim, hã? Sabe? É um pouco a minha vida, sabe? Você é marcada pelos sons diferentes, né, que as pessoas É, identificam muito bem, assim. marcada pela indefinição. Tá aí, Pela você, como indefinição. psicóloga, psicanalista, pode falar sobre isso à vontade. Fica à vontade. Cara, muito legal. Eu acho muito bonito, assim, porque até desse teu lugar de pessoa linguista, assim mesmo, que se interessou É, pela pela língua, pela palavra. palavra, né, É. que foi capturada por isso. É. Você se lembra quando que começou isso, assim, de você ser capturada pela palavra? A minha mãe é professora alfabetizadora, né? Minha mãe alfabetizou. Ela fez o normal e alfabetizou. E o meu pai era um interessado, assim, meu pai só estudou até a 4ª série, mas era alguém, assim, curioso. Em casa tinha livros, não uma enorme biblioteca, isso não existia. Eles gostavam de música, então, de criança, tinha um pouco isso em casa. Mas a minha mãe, como professora alfabetizadora, eu fui muitas vezes com ela para a escola. Minha mãe dava aula em escolas de sítio, escolas rurais. Então, a escola em que minha mãe deu aula durante muitos anos, que é a escola do Córrego da Varação, lá no interior, lá perto de Votuporanga, era uma escola que era dividida, no centro tinha uma área comum e eram 2 salas. Uma sala minha mãe dava aula para o que na época era chamado de 1ª e 2ª série, e a amiga dela dava aula para 3ª e 4ª série. Então ela dava para 2 turmas ao mesmo tempo. E eu, em vários momentos, eu ia com ela, porque a gente não tinha com quem ficar, então a gente ia com ela. E às vezes eu ficava na sala, às vezes eu ficava com a merendeira, que era quem preparava o almoço das crianças, então era a equipe da escola, né? E eu lembro da merendeira me contar a história com o boizinho, do boizinho, que ela usava um feijão para contar a história do boizinho. Eu interagia também com essas crianças, eu era pequena, elas eram um pouco mais velhas do que eu, então um pouco de ser a mascotinha ali, ia jogar bola queimada, tava no sítio, tinha um descampado para jogar bola. E depois minha mãe deu durante um ano aula numa escola na cidade, e eu fui para a mesma escola que ela, né, numa escola pública, ela foi dar aula lá e eu Você foi também fui estudar. estudar. Então, às vezes, ela precisava ficar mais, eu ficava na biblioteca. Eu, de alguma maneira, gostava de português, então, essa coisa de fazer concurso para o jornal da escola, da cidade, eu Sério? esqueci de trazer. Eu tenho a redação em casa, saiu no jornal. Não acredito, era do quê a redação? Eu já nem me lembro mais. Eu podia ter trazido, estava lá em cima, eu esqueci. A minha mãe guardou essa redação, colocou até num porta-retrato, e aí eu trouxe para São Paulo, Lindo. tá lá em casa. Então, gostava de ler. Uhum. Sei lá, de alguma maneira eu fui indo para esse lugar, assim, da palavra, né? A, a linguística veio sem querer, no final das contas. Porque quando eu me lembro de gostar de ler e eu me lembro de gostar de língua estrangeira. Então, eu tinha muito esse desejo de aprender língua estrangeira. Aí, eu estudava nessa escola pública e os meus pais me colocaram num cursinho de inglês, para eu estudar inglês. E eu achava aquilo demais, assim. E o meu pai, ele tinha um amigo, o pai dele acho que era dono de uma oficina mecânica, já não me lembro mais exatamente o que é, mas ele era casado com uma americana. E ele falava inglês. E eu achava aquilo glorioso. E ele dava aula de inglês. E eu achava demais ele falar inglês. E às vezes ele ia em casa e eu morria de vergonha. Essa coisa do pai falar: não, ela tá estudando inglês. Fala com o Marcos aqui, fala inglês aqui com o Marcos. E eu tenho uma lembrança, assim, de um carinho muito grande dele falar inglês e de eu achar aquilo incrível. Então, eu sempre quis estudar a língua estrangeira. Então, o que eu lembro de base é essa
esse sonho pela língua estrangeira, esse desejo por conhecer outras línguas, assim, né? E, e de ver, por exemplo, outras pessoas, essa coisa, né? Essa divisão do riquinho da cidade, sabe? Todo mundo na época ia fazer au pair, que era o que era chique na época, era você ir para cuidar de crianças e Uhum. você aprendia inglês. E eu achava aquilo o máximo, mas meus pais não tinham dinheiro para eu fazer isso. Então eu nunca fui, né, como adolescente. Mas isso ficou para mim, ficou esse desejo, né? Então, o que eu pensei para a faculdade não foi fazer linguística. Eu queria fazer tradução. Eu queria fazer letras, tradução, inglês. Meu sonho, gente, era falar inglês. Então era isso que eu tinha na cabeça, Legal. assim. E eu cheguei, aí eu prestei faculdade para várias, para as faculdades públicas de São Paulo, assim, Unesp, Federal de São Carlos. Na época o vestibular era junto com a USP, então eu escolhi a Federal de São Carlos, Unicamp, e eu prestei o UEL, estadual de Londrina, né? E a primeira que eu passei foi o UEL, e era letras, inglês, e eu tava super animada e tal. Mas depois eu acabei passando em todas as outras que eu prestei. E aí eu me matriculei na Federal de São Carlos. Só que quando saiu o Unicamp, eu estava na lista. E o irmão de uma amiga da minha irmã estudava na Unicamp, sei lá, outro curso, engenharia. E aí disse que a faculdade era maravilhosa. Eu era muito nova, eu tinha 16, 17 anos. Os meus pais, que estavam muito felizes porque eu tinha passado na faculdade, eu queria muito, assim. E aí, sei lá, eu fui na Unicamp, botei o meu nome na lista e passei. Aí não prestei atenção. Gente, eu tinha 16, 17 anos, me julguem. Passei, vou ficar aqui então. Aí eu abdiquei da vaga na Federal de São Carlos, que era letras, tradução, letras em inglês, e fui para a Unicamp, que não tinha letras, tradução, era letras, português. Aham. Você podia estudar outras línguas, mas não era a habilitação na língua, né? Que tem uma Sim. diferença aí. E tinha linguística. Aí o primeiro ano era letras e linguística, naquela época era assim, hoje em dia não é mais, isso lá em 98. Aí eu comecei a fazer as disciplinas de linguística e amei. Tive aula com uma professora que era Esther Scarpa, que é uma mulher incrível, que, sei lá, me acolheu no meu jeito meio doidão, sei lá. E outras professoras também, e eu acabei ficando ali, na linguística. Tipo assim, Caramba, então foi quase meio que do acaso, não tão acaso assim, mas um pouco, né? não, totalmente. Tipo assim, não era uma coisa que eu saí. Eu acho super legal falar desse tipo de coisa, porque a gente vive num mundo em que parece que as pessoas têm que ter muitas certezas de tudo, Já né? sabia. Você tem que saber, ou então que você tem que mostrar que você sempre quis. Uhum. Cara, o que eu sempre quis foi estudar língua estrangeira. Assim, eu sempre Sim. tive essa noia, esse desejo, eu sempre achei incrível ver as pessoas comunicando em diferentes línguas, assim, isso. E é uma coisa que me acompanhou ao longo de toda a minha trajetória e me acompanha até hoje, sabe? Então, era isso que eu queria, assim, no meio do caminho. Por um desconhecimento meu, eu era muito jovem, eu estava muito feliz porque eu tinha passado nas faculdades. E aí as pessoas dizerem, não, a Unicamp, o campus é não sei de que jeito, vai ser muito mais legal para você. Os meus pais me apoiaram, essa coisa de dizerem, ah, a faculdade é melhor ou pior. Gente, pelo amor de Deus, hein, não tô aqui para dizer o que é melhor ou pior, mas Sim, tinha um pouco esse negócio, então eu e vou. foi. E era uma outra coisa, entende? Era uma outra coisa. Então eu acho que às vezes a gente planeja muito e tem essa coisa, né, da faculdade que você já tem que saber. E veja, os meus pais não puderam estudar, né? A minha mãe tinha vontade de estudar. A gente volta para coisa. Nossa, tô muito às voltas com isso nos últimos tempos, com a coisa da minha mãe, mas a minha mãe queria muito estudar francês, né? Porque na Ela escola, na também se época interessava. dela, existia a coisa do francês na escola. Mas ela não pôde estudar. Hoje ela canta o hino da França, sabe? Porque ela precisou estudar o hino. Tem umas músicas lá que ela sabe e lembra. Então, talvez tenha um pouco disso também, dela ter tido vontade de fazer várias coisas e não pôde. E teve várias coisas que eu também quis fazer um pouco na mesma linha, né? Uhum. Letras, não. A minha mãe foi professora, e professora de escola pública, né? Professora do Estado. E ela, quando eu disse que eu ia prestar letras, ela disse, por quê? Justamente, né? Porque foi alguém que viveu enfrentamentos que Sim. até agora é recente, com a aposentadoria, o Dória foi lá e cortou um pedacinho da aposentadoria dela. Sabe assim, tipo assim. Então é uma realidade que ela não queria que eu passasse
pelas coisas que ela passou. Embora ela Dificuldades, tenha né. sido felícia sendo professora, tinha muitas coisas que não funcionaram bem. A gente sabe, os professores são muito mal pagos, né, no Brasil. Enfim, sei lá, falei demais. Não, mas eu adorei tudo que você disse. E pelo que você falou, então, os seus pais, eles também foram essas figuras para você de quererem aprender, assim. Sua mãe queria aprender É, francês, o seu pai era um super curioso e te era. incentivava também nessa questão de aprender inglês, Muito. né? Eles foram muito incentivadores mesmo, eu acho. Não aqueles que dizem você tem que ir, mas de estimular mesmo, Uhum. sabe? Meu pai era um curioso, ele não pôde estudar, mas ele lia revistas. Eu lembro de quando ele foi falar da Federal de São Carlos para mim, de ele falar da época de uns fios, que eu acho que hoje são os fios que a gente usa, sei lá, na internet rápida. Eu não sei, eu lembro dele ler em algum lugar, em 1995, sei lá o que foi que ele leu, e de ele dizer que era na Federal de São Carlos que estavam desenvolvendo a pesquisa. Então, assim, Uhum. muito interessado, muito curioso, assim. é, E alguém que era isso, era interessado pelo conhecimento, e isso vai além da gente poder ou não acessar uma faculdade, né? Acho que é sempre bom dizer isso, né? Sim. A pessoa não é inteligente porque fez faculdade, viu, gente? Enfim, acho sempre bom lembrar. Até porque tem muita gente que fez faculdade, não é inteligente. Não é, as pessoas têm uma hierarquização das pessoas que eu acho horrorosa, mas Sim. enfim. Então, eles eram curiosos e despertaram isso na gente, sabe? Fizeram questão de e querer que a gente fizesse as coisas, sabe? Tipo Sim. assim, era uma família de classe média modesta, então eu não pude fazer o intercâmbio que os riquinhos da cidade estavam fazendo. Sim. Não deu. Mas nem por isso eles deixaram, sei lá, de me colocar no curso de inglês, porque na época eu estudava numa escola pública, eles tinham esse plano, né? A gente estudava em escola pública até a oitava série e depois ia para uma escola particular. Então, fizeram lá os esforços dele, o que eles achavam que dava para fazer, assim, sabe? E Uhum. se a gente quisesse estudar fora, digo, fora da cidade onde eu morava, tudo bem, eles iam fazer os esforços possíveis para que a gente fizesse isso. Então, sempre estimularam, entende? E, de novo, né? Fazendo um recorte aqui de classe, porque também havia ali uma possibilidade. Era o que era possível, né? Tinha ali uma possibilidade. Depois, na faculdade, fui buscar os recursos que a faculdade tinha para me oferecer, mas eles fizeram mesmo que eles estava ao alcance deles, porque eram curiosos e despertaram isso na gente também, né? Uhum. É. Isso é muito legal, assim. É. Como que ficou a sua irmã nisso, assim? Eu e minha irmã é engraçado. Eu mando, se eu abrir o meu celular agora, você vai ver, no mesmo dia, eu mandando 1 milhão de mensagens para ela. Eu ligo para ela 3 vezes por dia para mostrar minha cachorra, ligo com a voz da cachorra, mando foto da cachorra. Agora mesmo de manhã, mandei foto. Depois ela Uhum. me ligou: Ah, você tá indo gravar, né? Queria falar com você antes. Então, assim, a gente é muito próxima, mas quando a gente era criança, não era assim, a gente brigava. Tava Quantos sempre anos de juntas. diferença? 3. 3? 3 Anos. anos. Mas, por exemplo, quando eu tava com 14 anos, ela estava com 17, então era outro momento. Era o passeio na Ai, cidade, na sei. boatinha, chamava boatinha, sei lá. Ir na boatinha, fazer não sei o quê. E eu tava lá ainda muito menina, meio cida ainda, Uhum. uma outra coisa, Com o entende? Cido. Com cido. Então era uma outra fase, assim. E aí a gente tinha mais tretas entre si, assim. Mas depois que passou essa fase, aí já a gente sempre muito próxima. Uhum. E, eu achei no ano passado, eu fui visitar minha mãe e eu fui fuçar nas coisas dela, uma bagunça que tinha lá, uns livros misturados com uns negócios, sei lá o quê. E eu achei um CD que estava escrito, acho que era Isabelzinho, porque, olha só o nome, né? A minha mãe é Isabel. E Uhum. para várias amigas ela foi sendo chamada de Isabelzinha. O meu pai se chamava José, José Bernardo. Mas ele era chamado de Zinho. E meu pai teve um bar, um botecão, assim, botecão mesmo. E era Zinho, Zimbar, uma coisa assim. Porque ele era Aham. Zinho, o bar chamava Zimbar. Zimbar. Então, às vezes, era Isabelzinho, sabe? Aham. Então, tava lá escrito Isabelzinho e eu peguei pra ver. E era uma filmagem de uma vez que a gente foi a Campinas, na casa de um grande amigo do meu pai, o tio Mauri, e com a tia Eva. E eles filmaram a gente. E não era uma realidade, assim, essa coisa de ter filmagens. A gente não tinha filme em casa, não tinha câmera, Uhum. mas eles tinham. E era eu muito pequena, talvez com 6 anos, 7, talvez 6, minha irmã 9, ou 7, 10.
E eu, quando eu assisti, eu senti uma grande vergonha alheia. É. Porque eu era muito pentelha. Tipo, Sério? muito pentelha. Eu sempre fui assim. Era Eu sou até Cida. hoje. É isso, eu ficava azucrinando o juízo da minha irmã, brincando com ela o tempo inteiro. E ela já estava Ah, indo para uma outra fase. Então, talvez fosse 9, 12, 7, 10, sei lá. Então, ela aham. já ia para a câmera, ela já fazia assim. A minha irmã sempre Uhum. foi mais jeitosa, eu sempre fui mais. Então, é engraçado. Eu vi esse vídeo, e aí, contando toda essa história, para dizer que é isso. Eu tava lá com a minha irmã, eu tava vendo esse vídeo, depois eu mandei para minha irmã. E eu falei, cara, isso é uma viagem. Porque eu era realmente muito espivitada, falante, e ficava no pé dela, muito sarrista. Eu sempre fui muito sarrista. Engraçada. É, e eu olhei aquele vídeo e falei, meu Deus do céu, coitada da minha irmã. Eu brinquei com ela depois, falei, coitada de você, eu realmente era muito pentelha. E era assim, né? Quando a gente era criança, era desse jeito. Eu mais espivitada, ela um pouco mais tímida, falante, mas mais pra tímida. E eu mais. Uhum. Você era falante mais pra tímida ou A ou minha ela? irmã. Era mais pra tímida? Falante, mas mais para tímida, e eu mais espivitada. Então, na época tinha um programa na Globo, eu lembro disso, era de um... E tinha um cara, era um comediante, que ele fazia um personagem que... Ai, ele usava... Eu esqueci o nome dele, mas ele tinha um penteado para cá, porque pro lado, porque ele fazia como se fosse um comissário de bordo. Eu não sei exatamente qual era o personagem dele, mas ele, e aí tinha uma coisa de botar uma mão pra frente. Eu lembro de eu ficar imitando, sabe? Eu imitava. É, tanto que na faculdade, na escola, uma professora minha, a professora Bernadette, ela perguntava se eu não ia fazer artes cênicas. Porque na escola eu fazia o teatro, eu detestava educação física, mas a professora maravilhosa, Silvia, incrível, ela trazia mil possibilidades. Legal. Porque na escola pública que eu estudei, era uma dinâmica muito de torneio de vôlei. E as meninas do vôlei mandando bala no vôlei e eu era péssima. Então eu ficava de lado, virava agitadora de torcida. Tanto que eu sempre detestei esportes. E quando eu mudei de escola, a professora, claro, tinha mais recursos. Então ela fazia muitas coisas com a gente. Era handball, mas tinha o teatro, tinha a dança. E ela deixava a gente viajar ali. Isso foi muito importante para mim. Eu encontrei com ela o ano passado Ai, no que lançamento do meu livro e eu legal. falei para ela: você é incrível, você é incrível, você mudou a minha maneira de ver a educação física, assim, porque eu odiava. Então, essa outra professora, a de história, perguntava se eu não ia fazer artes Arte cênica. cênicas e tal. Mas no final das contas eu fui fazer letras, mas então eu sempre fui assim, e com a minha irmã também. E Você era hoje a uma gente tem criança uma bem ótima relação. expressiva, então. Sempre fui, sempre fui. Você se Acho que lembra por isso, notícias, Cida, assim, de como você era quando criança, o que que você pensava? eu tenho uma memória bem ruim, assim, para lembrar da infância, a pequena infância, assim. Eu me lembro de, às vezes, estar no carro da minha mãe dormindo enquanto ela estava dando aula no sítio. Eu me lembro de estar com a merendeira enquanto ela me contava a história do boizinho, Como e que é a que eu história do amava comer. boizinho? Eu não me lembro da história, mas ela pegava os feijões, e claro, né? Considerem que a gente estava numa escola rural, né? Então, ela contava uma história com esses boizinhos. Que Que eram eram os os feijões. feijões. Então ela colocava Ah, isso na mesa e tal, ela estava escolhendo o feijão. Então ela contava essa história para mim enquanto minha mãe estava dando aula, né? ela provavelmente criava uma história ali. É, Que para eu ficar ali junto legal. com ela, porque às vezes eu estava dormindo, às vezes eu estava ali. Então isso eu lembro muito vagamente da bola queimada com os alunos da escola, mas eu era pequena, então eu era copo de leite. Lembro dessa coisa de ser espivitada, de fazer gracinha, dessa coisa do teatro, de querer fazer um pouco de imitar e tudo, né? Lembro disso, assim. E mais perto disso para adolescente. Aí eu lembro quando eu mudei de escola, de eu virar Cida. Eu Uhum. não era uma criança bonita, eu trouxe umas fotos. Eu trouxe umas fotos porque você falou e eu achei engraçado lembrar disso. É curioso a gente lembrar de quando a gente é criança. Ó, por exemplo, aqui com meu pai pescando. Olha que viagem. Aí eu já era um pouco mais velha. Nossa! Então eu sempre usei um cabelo curtinho, Aham. sabe? Tinha esse cabelinho assim, cabelo curto.
sei lá. Mas sempre muito espivitada, é isso. Vai fazer uma foto com as amigas, se joga no colo de todo mundo no aniversário. Aham. Sabe assim? Sim. E sempre. Muito. Eu acho que eu sempre fui muito expansiva. Acho que é isso. Sempre É. expansiva. Já nem sei mais, me perdi o que a gente tava falando. Não, a gente tá falando de você. Perdi. Eu tô acostumada a ficar falando assim. É Eu muito legal acho lembrar. muito legal pensar, assim, na época da criança. E você lembra o que que você achava da vida, assim? O que que você pensava que era vida nessa época? Cara, O que que você esperava, assim, do que era a vida? Porque, caramba, eu acho que eu lembro quando eu era criança, tem essa coisa da gente não saber direito o que é a vida, e a gente vê a vida pelos nossos pais, assim, né? uhum, Então, a vida é você nascer, ser criança, uhum, adolescência, aí você entra na faculdade, aí você sabe? sei. Pelo menos eu, né, me moldei um pouco assim pela vida dos meus pais. E aí, conforme você vai crescendo, você vai vendo que não precisa ser exatamente desse jeito ou Sim. dessa forma, com esses ideais muito estruturados, assim. Mas você se lembra o que que você achava que era a vida quando você era criança? Eu cresci numa casa em que é isso, eles nos estimulavam muito assim, enfim, fazer as nossas coisas. Mas ao mesmo tempo, com muita orientação. Meu pai era um cara que conversava muito com a gente, sabe? Ele era muito moderno, digamos assim, para o tempo dele, para algumas coisas, sabe? Então, ele sempre nos estimulou mesmo. Então, eu me lembro, por exemplo, de ter um paquera na faculdade que eu estava muito chateada e de ligar para ele falar. Ele tinha um jeito engraçado de falar, ele falava: vá, 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 que besteira, não faça isso, vai estudar, vai aproveitar a faculdade, não tem por que ficar se preocupando. Hoje a gente diria: não vai se preocupar com macho, vai fazer outras coisas. Então, nesse sentido, nos estimulava muito. E você ligou pra ele pra contar. Eu já nem lembro mais exatamente o que foi, mas de alguma maneira o assunto chegou, sabe? Mas é isso, o meu pai, ele sentava para conversar com a gente. Conversava muito com a minha irmã. É claro, o fato de eu ser a irmã mais nova, eu não pulei umas fogueiras que minha irmã pulou, porque da mesma maneira que meu pai tinha essas conversas com a gente, ele tinha uma rigidez, sei lá. Sim. Se for sair é para chegar às 10 horas, de às vezes ele ir buscar minha irmã e chegar exatamente às 10, e minha irmã queria ficar até a 1, sabe? Então, Sim. esse tipo de fogueira eu não pulei, porque ela abriu os caminhos. Ela que chegou quando tudo era mato, Você nessa resolveu ir criação. atrás, né? Sim. Então mudou um pouco pra mim, né? Já era de um outro jeito. Mas eles eram muito de conversar com a gente. Por conta dessa criação, talvez, eu não sei, mas eu não tinha muito. E como minha mãe também sempre foi muito independente, ela trabalhava, ela vivia muito a vida dela, sei lá, se meu pai não queria sair, ela falava, eu vou. E aí ela pegava a chavinha do carro dela e ia. Minha mãe é uma mulher com deficiência, né? Quando ela nasceu, não existia vacina para poliomielite, então ela Uhum. teve pólio. Então eu acho que ela também teve que lidar com muitas coisas desde muito nova, em função da falta de recursos da família e de passar por muitas cirurgias, fazer muita coisa. Então ela mesma percebeu que era ela por ela, entendeu? Que ela tinha que dar um jeito ali. Claro, tinha os pais para dar uma força, mas Sim. não tinha acesso a muita coisa. Então ela sempre foi muito solta. Pra quem é ligada em signos, eu não sou, mas pra quem é aquariana. Aquariana. É um pouco assim, sabe? Porque ela é mesmo aquariana. Então, acho que isso tudo ajuda a gente também a olhar para o mundo. É o que você falou, né? A gente tá ali com os nossos Uhum. pais e tal. Então, eu lembro de ser curiosa, de ter vontade de estudar língua, assim. E quando fui ficando um pouquinho mais velha, de vontade de estudar em outro lugar, de não querer estar em Votuporanga. E os meus pais nunca barraram esse desejo. Digo Sim. assim, vamos fazer de tal maneira que funcione. Sei lá, vai morar numa república com um monte de gente, mas vai dar certo, entendeu? Não vai ter Sim. lá um super apartamento para você, óbvio, não tem nada disso, mas Aham. vai, a gente dá um jeito. Então, eu acho que era um pouco isso, assim. Não sei se eu tô te respondendo. Ah, Então, veja. acho que era assim. Mas sabe que, te escutando, assim, eu tô achando uma história muito bonita, porque eu te perguntei, eu acho que o que você esperava da vida quando você era criança, e você me conta da sua mãe, da sua família. Mas sabe o que que parece, te escutando?
parece que o que você esperava da vida quando você era criança era possibilidades, assim, tipo, é possível fazer coisas, é possível aprender mais É, e muito coisas. curiosa. Eu acho que eu Sim. era curiosa, essa curiosidade não nos foi tolhida. Ela Uhum. foi estimulada, porque eles também eram curiosos, de alguma Sim. maneira, né? Então, acho que é um pouco isso. Acho A que vida como possibilidade, não é, como um fechamento, né, de é, que porque veja, essa coisa de: "Ah, eu quero aprender inglês, eu tenho vontade de aprender inglês", poderia super ser visto como um fechamento, tipo: "Pra que que você vai aprender inglês?", é. entendeu? Você aprende aqui a língua que a gente tem, por que que você vai querer aprender inglês? Então, essa possibilidade de poder aprender inglês, de poder fazer faculdade em outro lugar, de poder desejar outras coisas, de poder pegar o carro e sair, por mais que seu marido não for, sabe? Sim, É uma vida com possibilidade, assim, tipo, é possível, você não vai ter o é. apartamento lá maravilhoso, mas alguma coisa vai ser possível, né. É, e eu acho que tem a ver muito com uma geração mesmo, né? Como eu disse, eu tenho 44 anos. Os meus pais, eles não puderam estudar. Uhum. Mas, como eu disse, viviam ali numa classe média, né? Então, podiam oferecer a possibilidade do sonho, A digamos assim, né? Porque a possibilidade do possibilidade do sonho, sonho, ela também tem a ver com uma questão de classe, né? Não significa sim, que as pessoas de deixem de direito, sonhar, né. É. mas o sonho, o poder alcançar, né? Por exemplo, eu queria estudar inglês. Meus pais puderam me ajudar a estudar inglês, né? Isso faz diferença. E no caso deles, eles então podiam organizar de alguma maneira para que eu pudesse estudar fora, entendeu? Teve uma fase lá que meu pai ficou sem emprego, gravemente doente e tal. Ah, sei lá, eu dava meu jeito, né? Tinha lá os auxílios da universidade, que são fundamentais, né? Eu sempre falo, a universidade pública, ela não pode ser sucateada, ela Sim. precisa ser cuidada, né? Porque eu fiz Ela muito garante o uso dos lugar da recursos. possibilidade, Não, né. total. Eu almoçava e jantava no bandejão porque eu recebi o ticket da universidade para eu poder almoçar e jantar no bandejão. Eu recebi o auxílio transporte para eu poder ir e voltar da faculdade. Isso tudo é o que forma a gente, é ter Uhum. essa possibilidade. Então, a possibilidade do sonho, ela vem também com a concretude da matéria, Sim. né? Se não há nenhum recurso ali disponível, como é que você concretiza o sonho, né? Então, no meu caso, foi pelo suporte dos meus pais, foi pelo apoio da universidade também, no caso específico do estudo que eu queria estudar. Então, inclusive estudar fora, que eu fui poder estudar fora muitos anos depois, porque eu recebi uma bolsa de estudos, Uhum. que me permitiu estar numa universidade incrível, fora do país, me permitiu estudar uma outra língua, com recursos que eram recursos de uma bolsa de estudos. Então, eu acho que é isso, né? Volto para a questão da geração. Aquilo que meus pais não puderam, eles gostariam que a gente fizesse. Mas ao invés de impor isso pra gente, eles colocaram como uma curiosidade e estímulo do estudo. Não era uma coisa imposta, de tal maneira que eu visse isso de maneira negativa, né? Acho que eu sempre fui curiosa, estudiosa, de novo, também estimulada por eles, mas eu sempre fui assim. E eles, então, com os recursos que tinham, me fomentaram para fazer, porque eles não puderam. E isso eu acho que tem a ver com uma geração. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro de conhecer gente que o avô tinha feito faculdade. Nossa. Ou seja, isso em 1998. Eu olhava e falava, avô? A minha avó não sabia nem ler direito. Então, eu achava uma coisa muito curiosa, essa possibilidade. Então, tem muito esse elemento, que certamente também tem classe e raça aí envolvido, mas que tem a ver com a geração, né? Uhum. O que puderam, né? Os meus Sim. pais e os pais dos meus amigos, né? Muitos não puderam nada, ou puderam muito pouco, né? Ah, isso é muito uma marca de classe, né, você ter um avô, uma avó que é formado em uma Não, gente, fez faculdade. faculdade, trabalhou, vós que trabalhavam porque fizeram Sim, faculdade. Eu sempre achei isso uma coisa muito muito chique, o interessante, auge do privilégio, completamente chique. muito Completamente chique, é chique. uma diferença muito importante, né? E quando você vai para a faculdade, você encontra gente de todo lugar. Então, eu comecei a me deparar com essa realidade e eu falava, nossa, que engraçado. Em casa não foi assim, não. Não, e até quando eu acho que você entra na faculdade, assim, e se vem de uma família que isso não é comum, né, essa coisa mais intelectual, coisa mais Isso, acadêmica não é comum, exato. você vê uma ruptura, tipo,
é uma outra vida aqui. Não, E total. aí, quando você descobre que existem pessoas que não têm essa ruptura, que tiveram avós e pais que estavam na academia, que É. tinham todo esse área intelectual, você pensa: "Gente, mas como?". Eu fui no ano passado ou retrasado, já não lembro mais, uma editora me convidou para ir num evento de lançamento de uma coleção que era do Antônio Cândido. Aham. E para falar sobre a coleção, teve uma participação importante de uma pessoa da família, eu acho que era a neta do Antônio Cândido ou a filha, já não me lembro mais, desculpem, isso eu não me lembro, se era a filha ou a neta. E foi muito engraçado ver ela falando, primeiro o Antônio Cândido, né? E aí ela falando sobre como era, sei lá, ela tá lá rodeada de livros e de pessoas importantíssimas circulando pela casa. Então é um negócio muito engraçado, bom, enfim. Mas é muito curioso de ver Curioso, mesmo, né? interessante, Porque é né. uma outra vida mesmo, Sim. assim, mesmo. É, e, e também é interessante pela maneira como as pessoas vão assimilando e incorporando isso. Eu não sei se você conhece a Bárbara Carini, a intelectual diferentona. Ela produz conteúdo nas redes, está lançando um livro agora, ela é autora pela Planeta, que é a minha editora também. E ela faz uma série de vídeos em que ela tá dançando o pagodão da Bahia, que é diferente do pagode de São Paulo, mas ela tá lá dançando o pagodão. Eu morei muitos anos em Salvador. E eu adoro. E eu acho incrível, porque quando eu conheci o trabalho dela, eu conheci um pouco assim, ela fazendo uns vídeos, ela dançando, requebrando, curtindo muito. E na faculdade, eu curtia muito também. Eu fui a pessoa que, sei lá, da época do El Chan, eu dançava ainda antes da faculdade, sei lá, nos lugares que eu ia, na boquinha da garrafa, E a curtia gente tem muito. vídeo disso? Ainda bem que não, porque nessa época a gente não fazia isso. Não tinha. Mas eu curtia muito, e eu depois, já tendo canal no YouTube, em circunstâncias de eu falar que eu gostava do que as pessoas chamam de axé, que é o pagodão baiano e tal, sei lá. Ai, mas como assim? Ou então o sertanejo, né? Tô dando essa volta porque eu cresci, meus pais gostavam de Clara Nunes, gostavam daquilo que hoje é considerado cult, ou seja lá o que for, mas meu pai ouvia Agnaldo Timóteo, eu tenho os discos em casa do Agnaldo Que Timóteo, legal. sabe? Sei lá. Mas eu ouvia na rádio da cidade muito sertanejo, entendeu? Eu sou de uma cidade do interior. E eu lembro de, às vezes, fazer vídeo, dizer que eu gostava de sertanejo, mas eu fazendo análise, sei lá, crítica Uhum. de música sertaneja. E as pessoas dizerem, ah, é um absurdo, ninguém deveria ouvir esse tipo de música. Ai, como é que uma pessoa intelectualizada como você... Aí eu pensei, bom, quem tá me chamando de intelectual é você que tá me colocando essa pecha. E é Sim. você também que tá colocando a pecha de que alguém que supostamente é intelectual não pode, sei lá, ouvir um pagodão. Então é muito interessante, porque a gente vai assimilando também um pouco esse lugar. Ah, então o que que era a vida do Antônio Cândido? Sei lá, tô viajando aqui agora porque eu lembrei Uhum. dele, né? Mas o que que é a vida do Antônio Cândido? E quem eram as pessoas que circulavam naquela casa? Quais eram os assuntos que eram discutidos? E aquilo que não é considerado por uma dada intelectualidade. E eu acho isso chatíssimo. Né? Chatíssimo. Então, quem é que pode ter acesso ao conhecimento? E a partir do momento que tem acesso ao conhecimento, o que que deve performar? Agora eu viajei, eu fui para muitos lugares aqui, tá? Não, não viajou. Mas é, Quer dizer, viajou, mas de um jeito muito legal. mas é uma coisa muito doida, assim, sei lá. Eu ouvia axé na minha cidade, eu dançava na boquinha da garrafa. Ao mesmo tempo, os meus pais me ofereceram essa oportunidade de estudar, e eu tinha o interesse, eu fui lá e estudei. Uma E coisa não fiz. anula a outra, E né. numa coisa não anula a outra. E na faculdade eu vivia me requebrando. Tá aqui a prova. Temos fotos, Temos gente, temos registros, eu e o meu fotos. amigo Preá. Gente, essas pessoas elas não pediram pra estar aqui. Dançando o nosso pagodão na minha Ai, meu Deus, eu formatura. adorei. A gente no palco, eu e minha amiga Fernanda, rainhas do pagode, a louca. Dançando no palco da faculdade, sei lá, sabe? No Uhum. palco da nossa formaturinha, assim. Mas é E querer sei lá, gente. performar um lugar da intelectualidade muito rígido e muito chato, né, que Ai, é o gente, pelo amor de velho da Deus. academia, que só toma café e fala num tom bem baixo. É. E aí parece que de imediato não combina muito a intelectualidade com as pessoas que são mais expansivas, que sabe falar, que dança, que isso. E na É que realidade não é uma pode. elite. E que não é uma elite, entende? Pra mim é muito esse lugar, que não é uma De elite. classe.
não elite intelectual. São pessoas que vêm de outros lugares, entendeu? Tipo, e que têm outras referências, assim. Eu gosto do exemplo da Bárbara Carini porque é isso. Primeiro que é uma mulher que não é do núcleo sul-sudeste, Uhum, né? É uma sim. mulher da Bahia, uma baiana, que tá lá dançando pagodão e que tá lá dançando, tá lá lançando um livro que é para pensar academia, que é para pensar universidade, que tá falando sobre educação, uma educação antirracista, eu sei lá. Entende? E tá fazendo Sim. tudo isso, porque não precisa tá com um copo de uísque na mão, estou aqui refletindo. Tristíssimo, é um ar de É, melancolia, né? isso. Eu tive uma infância comum, cara, maravilhosa, mas uma infância comum, entendeu? Tipo, jogar bola queimada, brincar na rua, Legal. ter o patins de plástico das lojas americanas, que aumentava de tamanho conforme o seu pé crescia. E que quebrava porque ele era muito baratinho, mas era o que dava pra ter e eu queria muito andar de patins e sei lá, entendeu? Tipo, é isso e depois eu pude estudar, mas essa Isso. Janaísa é aquela Janaísa, então É gosta de também. pagode, gosta de... É você é outra, mas a mesma, né? Não se foge É! muito, Não, assim. pelo amor de Deus, gente. É, e eu acho que performar essa coisa muito rígida é muito chato, muito cafona. Cafona já, gente. Porque eu acho Total. legal essa coisa da internet hoje, que a gente desmistifica um pouco esse ar do intelectual, melancólico, lá, francês, né? Porque é isso. É um homem branco francês melancólico. Exatamente. Esse Ai. é o intelectual. E hoje não, hoje a gente entra na internet e aí a gente consegue ver outros intelectuais, outras intelectuais, É, sabe, que outras possibilidades de existir no mundo, que já existiam, mas que não conseguiam nem, sabe? Ah, eu sei lá, gente. ai, olha que bonito, a gente Completamente voltou em para a questão da paz. possibilidade, é isso, assim, É, de exato. poder ter outras possibilidades do que é É. possível hoje, né. É, e acho que pra mim, sem querer de novo, né? Acaba sendo isso, porque o que eu faço hoje, por exemplo, né? É bem diferente do que as minhas amigas fazem, né? As minhas grandes amigas de faculdade ou de escola, elas estão fazendo outras coisas, né? Então eu, sei lá, eu acabei não entrando na universidade, eu prestei 2 concursos, não passei, desisti de prestar, eu dei aula em escola, dei aula em faculdade particular, depois saí de uma universidade que eu dava aula, que era muito legal, mas decidi sair, aí decidi começar um canal no YouTube, sei lá. A vida sendo possível, Aí, né. de repente, eu sou linguista, mas eu tenho um canal no YouTube. As pessoas não sabem direito o que é linguística, mas aí a gente tá ali falando um pouco disso, mas falando de outras coisas também. Sim. Sem querer, eu lembro quando começaram a me chamar de divulgadora científica da linguística. Me dava até arrepio. Porque eu sempre brinquei, bem linguistuda no YouTube, porque muitas das coisas que eu falava tinham relação com o que eu estudei, Sim, linguística. Mas quando me começaram a me chamar de divulgadora científica, eu sentia realmente um calafrio, porque eu queria esse te lugar enquadra, como né. quem manda numa área, como quem tá aqui para ser autoridade, porque vira um pouco isso na internet, né? Ah, então é ela quem sabe nos dizer tudo sobre a linguística. Eu tô longe de saber Uhum, tudo sobre a linguística. Tem coisas que eu gosto e eu falo sobre elas porque eu gosto delas, mas sim. então, Como que é pra você estar nas redes sociais, assim? ih, não sei se é um bom momento para falar sobre isso. É, nesse momento não É, sei muito. olha, eu já tive fases muito diferentes, né? Eu, ao mesmo tempo que eu acho muito legal a comunidade que eu construí ali dentro, né, daquele espaço digital. Sou muito grata às pessoas que me acompanham. Isso é de verdade muito incrível, não é balela. Eu jamais imaginei, né? Então, ano passado, por exemplo, quando eu lancei meu livro, eu jamais imaginei que aquelas pessoas estariam ali para que eu autografasse o livro para elas, para que eu dissesse uma palavra de suporte porque elas estavam entrando na faculdade ou porque elas não sabiam o que queriam fazer ou porque decidiram fazer letras por minha causa. Uhum. Eu jamais imaginei, entendeu? Tipo, então isso realmente é algo muito comovente mesmo. No lançamento do meu livro eu chorei muito, assim como já chorei muito quando me chamaram para fazer coisas que eu jamais imaginei fazer. Me chamaram para a Bienal do Rio, do livro, no ano retrasado ou passado, já não lembro Acho mais. que ano passado foi em São Paulo, né, talvez tenha sido Ah, retrasado. é verdade, a gente tá 25, 24, 23. Então, 2023 eu fui para a Bienal do Rio e eu jamais imaginei estar ali, né? Ano passado eu fui para Flip, para uma programação paralela, digamos assim,
E aquilo foi uma catarse pra mim. Porque eu já tinha ido pra Flip, por exemplo, pra ver, né? Tá lá e tal. E já foi muito surpreendente, porque muita gente me reconheceu. E eu nem imaginava que seria daquele jeito. Era muita gente. E no ano passado eu fiz uma mesa com um jornalista que eu admirava. Um cara que eu gostava muito de ler os livros. E eu tava completamente fora da casa. Eu tava muito feliz de estar ali. Tava, eu tava no 220, completamente no 220. E as pessoas ficaram enlouquecidas junto com a gente. E Legal. esse jornalista, que é o Paulo, falou: essa mesa foi uma catarse. Eu falei: foi. Então, assim, isso é muito incrível. E se eu vivo isso hoje, eu vivo derivado do meu trabalho na internet. Porque eu não tô na universidade. Uhum. Eu não tô num veículo de mídia tradicional. Sim. Então, se eu sou convidada para esses espaços, é por conta do que eu construí na internet. Então, eu devo muito à internet, à minha audiência, às pessoas que me acompanham e gostam. Ao mesmo tempo, a internet, cada vez mais, ele tem esse lugar de que você precisa se vender. Porque, veja, o meu trabalho é a internet. E isso é insustentável, basicamente. A maioria das pessoas tem outros trabalhos, né? E no Sim. meu caso, num dado momento, eu falei, não, eu vou tentar fazer acontecer. E, de novo, não sem suporte. Eu sou casada, eu sou uma mulher cis, né? E eu sou casada com um cara, e ele sempre me apoiou muito. E nas vezes que eu fiquei sem salário, ele falou: fica tranquila, vai em frente, porque eu acredito no que você está fazendo, vai dar certo. Então, é sempre importante lembrar disso. Sim. É possível que você faça isso Eu, hoje, né? eu, eu gosto de dizer, porque senão as pessoas. Porque tem muita gente vendendo o sonho da internet até hoje. E eu gosto Uhum. de dizer para elas que não é assim. É de uma instabilidade muito grande. Então, a instabilidade me incomoda muito hoje, porque eu penso muito no que é a velhice, no que é o futuro do meu trabalho. Eu sou uma mulher de Sim. 44 anos, o que é que eu faço com isso? Uhum. Daqui a alguns poucos anos eu vou continuar ali? E tem um outro elemento que combina com essa questão dessa instabilidade, que tem a ver com o que é que se requer de quem está na internet hoje. Então, por exemplo, eu tenho que estar o tempo inteiro sendo criativa. Então, sei lá, vou vender um curso. É como se tivesse o mês inteiro mostrar que você é incrível, Produzindo, né? mostrando que você é maravilhosa e tendo uma ideia incrível, e é todo dia, é toda hora. Porque se você vai ofertar um curso mês que vem, as pessoas precisam saber. Aí o conteúdo não é entregue, não depende de você. Aí você tem que estar ali o tempo inteiro. Então eu ando assim, muito cansada. Uhum. Cansada disso, dessa dinâmica. Ontem eu vi uma colega, que é de outra área da moda, falando: ainda bem que eu não faço mais isso, ainda bem que eu decidi me desvencilhar das redes sociais nesse formato de estar o tempo inteiro ali, né? O negócio sendo a rede social. Porque você tem que fazer uma grande. Tem que ser criativa todo dia. Ou então, eu tava vendo esses dias um episódio de uma coisa terrível, um programa de um cara que chama Beast, do Beast Games. Sei lá, Hum. é um americano, eu acho que ele é americano, não sei. Que é um canal gigantesco na internet, que ele fez um reality tenebroso, que ele quer ver se as pessoas são corruptas, elas podem ganhar 5 milhões de dólares no final. É uma coisa terrível. E o cara, ele tá conversando com as pessoas e ele grita: ele fala assim! Que é um pouco uma coisa dos caras que começaram a internet, também eram assim, todos eles, se você for parar pra Sim. pensar. Não vou ficar É. citando nomes, porque tô com preguiça da dor de cabeça que isso dá. Uhum. Mas esses precursores da internet, eles também eram assim. Se você parar Muito pra pensar. expressivos, né? Uma coisa muito exagerada. E gritões, meio brutão, assim. E não precisa ser todo mundo assim na internet, mas hoje em dia é um estímulo para você estar em cada plataforma o tempo inteiro. Essa coisa do ver e ser visto. E eu acho isso exaustivo. Então, eu quero continuar nas redes sociais, mas eu quero que o meu trabalho, a base dele não seja exclusivamente as redes sociais. Porque ao longo dos anos o meu trabalho acabou sendo isso, e de um jeito muito particular, porque eu não faço publi. Eu ofereço os meus cursos. Sim. Então, eu tô o tempo todo quero falar: olha como eu sou incrível, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou legal. E eu não quero ter que Uhum. fazer isso o tempo inteiro. E não adianta, se você trabalha com a rede social, você tá se vendendo o tempo inteiro. Não é que tá Performando. se vendendo o tempo inteiro, mas é como se você tivesse que estar ali nesse modo. Aparecendo, né? E eu tenho tido muita dificuldade disso, né? Agora, em 2025, faz 10 anos que eu comecei o meu canal no YouTube. Eu comecei meu canal em dezembro de 2015. E, de novo, sou super grata pelas coisas que eu conquistei até aqui. Eu gosto da interação que eu tenho com as pessoas nas redes sociais. A minha questão é como a dinâmica foi se fazendo, foi se consolidando.
e o que a internet é hoje, assim, ao mesmo tempo que um espaço de interação muito interessante, por outro lado, também um lugar em que as pessoas estão o tempo inteiro, elas precisam estar ali o tempo todo. Se você começa uma newsletter, você tem que produzir toda hora. Se você faz não sei o quê, se você faz um podcast, tem que ser não sei o quê. Se você faz, se aquilo é o seu trabalho, você vai Sim. sendo pressionado aquilo. Então, eu cada vez mais quero que continuar na internet, mas sem que, por exemplo, eu dependa de vender as minhas aulas ali só. Entende? Cada vez mais eu quero estar ali, mas não só ali. Quero cada vez mais esse espaço. Falei 1 milhão de vezes cada vez mais, desculpem. Em espaços também no off. Ser entendida também no off. Porque é muito diferente. Alguém que é um professor universitário e está usando as redes para alavancar o próprio trabalho, gente que já tem um renome na Uhum. universidade, tem muitos, né, nas redes Sim. sociais, porque essa pessoa, ela tem uma estabilidade num outro lugar. Sim. Ela talvez não consiga mais sair das redes sociais, são importantes para o trabalho dela e Uhum. tal, mas ela tá fora dali também. No meu caso, não, eu fui fazendo nas redes e fui ficando ali. Mas por mais que eu seja hoje uma linguista muito conhecida das redes sociais, é um nicho mesmo. Então, e olha que eu faço um monte de coisa. Apresento um programinha aqui e ali e tal, mas não é algo assim que eu tenho um monte de marca me procurando o tempo inteiro, porque faço muitas críticas a discursos variados. Sim. Não tem um monte de jornal me chamando para eu escrever para jornal, para ser fixa. Você tá entendendo? Então, Uhum. a construção é de um outro jeito, que faz com que a internet seja uma parte importante, não só daquilo que eu acho legal de fazer, mas aquilo que é uma obrigação de trabalho Sim. também. Então, essa mistura é que é o problema. E torna rígida, né, porque veja, É. a gente tá falando dessa coisa das possibilidades, né, de ter muitas possibilidades frente à vida e tal. E eu acho que essa questão do algoritmo do Instagram, ele te dá uma fórmula, do tipo: "Você quer fazer sucesso? Então você pode fazer sucesso se você fazer isso, 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 isso e isso. Só tem essa possibilidade, não tem É. outras. É só esse caminho, não tem outros". E E mesmo é quem um faz esse caminho caminho, às vezes não dá, muitas vezes não dá às certo. vezes não dá. E é um caminho muito "Ai, olha só como eu sou incrível, olha só, se você fizer isso também, você Não, vai ser gente. incrível igual eu", É. entendeu? "Como que você faz tanto dígitos em não sei quanto tempo, Nossa, quanto", é. né, então assim, Nossa. é esse formato. É tipo, quer ser famoso? Você vai seguir esse. É. Os outros caminhos não existem, e aí é como se fechasse as possibilidades mesmo, né. E além disso, essa coisa dos dígitos, você vai se sentindo incompetente. Porque aquelas pessoas estão alcançando muitos Os dígitos, estão dígitos. participando de coisas incríveis. Incríveis. Veja, gente, eu acho que eu já fiz coisas muito incríveis. Mas eu digo em termos assim de consolidação de carreira, do tipo. Ai, a pessoa foi lá e comprou 5 casas para a mãe. Gente, sério, tipo assim. Não foi o que me aconteceu. E aí você Sim, fica se achando incompetente. Porque o que as pessoas estão fazendo? Elas vendem o sonho de você alcançar aquela coisa. Mas aquela coisa é alcançada por 5. Aí você tem outros 500 milhões tentando e que não vão conseguir. E eu não estou sendo negativa com isso. Significa que você não ganhe nada. Mas eu uhum, conheço muita gente que desistiu porque justamente perdeu dinheiro com a internet. sim. Então você vai ter de tudo. E a gente fica vendo esses perfis dessas pessoas que são só muito bem-sucedidas e que se você fizer exatamente o que elas fizerem, você vai alcançar aquele lugar. E às vezes elas só têm a fama que tem, o sucesso que tem, porque elas estão te vendendo, ensinando a fazer o que elas não fazem. Exatamente. Então tem um monte de coisa no meio do caminho que é uma onda meio doidona, entende? Você tem que o tempo inteiro voltar para trás. Veja, é um tema de análise para mim há muito tempo. A questão do meu trabalho na internet, que é esse contraponto entre as coisas muito legais que eu faço e uma instabilidade muito grande e a sensação, muitas vezes, de você ser incompetente. Então, esse elemento, e que joga também muito para o individual. A gente não está pensando no Brasil como um país que tem um monte de gente que não está ganhando bem, que está vivendo com muita dificuldade. Então, para muita gente está difícil, está pior, inclusive. Então, aí fica muito nesse individual. Então, sou eu que tô. É pouco. Eu preciso ficar até 3 horas da manhã pensando num videozinho. E aí chega uma hora que você tá só exausta, né? Então, por diferentes razões, as pessoas vão sentindo pressões e eu vou fazer um parênteses, porque é a internet.
Eu tô dizendo isso, gente, num universo em que eu pude escolher, inclusive, esse trabalho, porque eu tinha alguém que estava me apoiando nos momentos em que eu estava construindo o meu trabalho ali, tá? Eu trabalhei, eu tive outros empregos, esse e outros empregos, eu fiquei desempregada, eu fiz bico, eu já fiz de tudo, tá? Então, isso é importante de deixar registrado. E quando eu tô falando sobre a minha realidade, é só porque é o meu trabalho. Não significa que eu tô colocando este trabalho como o trabalho Trabalho. e que todo mundo vive super bem no Brasil. Só para deixar registrado, porque sempre vem alguém para dizer assim: ah, Mas esses influencers ficam reclamando de barriga estão reclamando cheia, de nada. vive recebendo produtinho em casa e não sabe o que é a realidade do Brasil. Tô plenamente A gente ciente, sabe tá? disso. Plenamente ciente e justamente tentando entender quais são as outras trajetórias possíveis, dentro daquilo Legal. que eu construí, Janaísa, né? Dentro de um universo em que é isso, tipo, linguística, as pessoas não sabem muito bem o que é, você não tem muitas oportunidades de trabalho. Então, o que é que as pessoas estão fazendo? Por exemplo, quando alguém vem me falar, ai, linguística é o máximo, né? Eu quero fazer. Eu sempre acho que é importante dar essa ponderação, tá? Mas E é o aí? máximo, você está pensando em fazer o quê? Acha que tem que ser uma formação completamente utilitarista? Não, mas não dá para ignorar, porque as pessoas não vivem de vento, as pessoas não são herdeiras, então como é que se... Agora eu viajei de novo, mas deu para entender, né? Deu pra entender. Então, a E internet é ótimo, mas é uma merda. Então, é um pouco isso. as duas coisas ao mesmo tempo, né? É. Infelizmente, é E que para muita gente maravilhoso. não vive, você não dissocia mais. É isso, é a pessoa que É vende a vida. docinho, que tem o perfil na internet. Eu participei de uma mesa numa universidade, que era falando sobre, sei lá, é o professor de inglês que precisa ter a rede para divulgar, as pessoas de diferentes áreas, é o pedreiro, é o arquiteto, tentando mostrar ali o quanto elas são incríveis para conseguir trabalho, Sim, né? é verdade. Então, isso está muito presente mesmo. Ah, eu queria ficar falando com você a tarde Gente, inteira. eu falo muito. Acabei de olhar ali Mas eu o amei. cronômetro. Eu acho que, pra encerrar, uma pergunta que eu queria muito fazer, assim, né? Eu acho que eu perguntei da questão de o que que você esperava quando era criança e a gente foi construindo a resposta juntos. O que que você espera da vida hoje, assim, a partir de agora? O que que você tem esperado da vida? Ixi, essa é difícil, eu acho. Que eu tenho esperado da vida. Acho que alguma estabilidade emocional, Uhum. um menor desassossego. Eu estou numa fase de muito desassossego, isso é uma coisa muito íntima, inclusive, de se dizer. Mas então, a busca por um menor desassossego no plano das emoções, eu acho. No plano da saúde, uma saúde relativamente íntegra. Eu venho de uma vida em que pessoas próximas a mim ou eu mesma foram impactadas por problemas graves de saúde. Então, isso é uma questão que me acompanha desde que eu sou muito jovem, por Uhum. conta do meu pai, por exemplo. Então, a saúde é uma questão que me toca muito. E aí, quando eu penso nisso, eu penso no fortalecimento dos sistemas que a gente tem que podem ser melhores. Então, por exemplo, o SUS. Eu faço uso do posto de saúde perto da minha casa e é muito marcante ver o quanto uma saúde bem feita e integrada é importante, né? Eu levo minha mãe nesse posto e que diferença fez quando ela passou a fazer uso desse recurso, que é sim sucateado, mas que tem equipes que estão muito atentas ao indivíduo como um todo, sabe? Sim. E isso é muito marcante. Penso nisso especialmente porque a velhice se aproxima, fases diferentes da velhice. Uhum. Então, penso muito nisso, né? No que é essa velhice, muito longe, de novo, dessa coisa da rede social. Eu vou aqui comer 50 ovos por dia para eu poder sentar no vaso sanitário. Acho um pouco arrogante de Uhum. quem acha que a vida é assim, uma via reta, não é. Muitas coisas acontecem pelo caminho e nos devastam e nos Sim. reconstroem. Então, eu sei que a vida devasta, mas eu acho que o que eu espero da vida é que, mesmo devastando, que ela se reconstrua de alguma maneira, né? Que seja reconstruída, né? Que ela possa ir se reconstruindo a partir da devastação. E aí, no plano do mundo, que ele
que haja uma maneira dele não caminhar para o fascismo absurdo que a gente vê, né? E que, enfim, já nos assola há muito Sim. tempo. A violência já é algo que afeta grupos variados desde sempre e que caminha para um lugar cada vez mais doidão. Então, acho que é um pouco isso. Acho que não parecia muito esperançosa, mas é mais. Acho que para mim a questão é essa da devastação à reconstrução. Eu acho que é uma desesperança esperançosa, Talvez sabe? isso. Uma desesperança esperançosa. E eu acho que é muito, muito mais honesto do que só esperança, assim. É isso. Acho que eu vivo uma fase muito particular da minha vida em que eu tô reconstruindo um pouco, é, refazendo muita coisa da vida, né? Reorganizando um quebra-cabeça aí da vida, tendo que tomar decisões muito importantes. Então, que tem mexido muito, né? O que eu espero hoje é que a gente sempre encontre caminhos para se refazer. Acho que é isso. Nossa, lindo. Desejo boas reconstruções pra você, Obrigada. pra gente, pro mundo Obrigada. também, né? É isso, exato. Pro mundo. Obrigada. Obrigada. Foi maravilhoso saber mais de você, Jana. Eu Obrigada. amei, amei mesmo. Foi muito Obrigada. bom, obrigada. Eu adorei também. Gente, esse final meio caído, você vai Não, perdoando. é uma desesperança esperançosa. É. Uma desesperança esperançosa. Acho que é isso. Eu amei. Um Obrigada. beijo. Um beijo para todo mundo que ouviu. Obrigada.